João, capítulo 10, versículo 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Numa outra tradução diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, queridos? Eu quero refletir com você hoje à noite sobre essa parte B do versículo, quando a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida plena, vida abundante. O que é o conceito de vida plena? O que é vida abundante? O que é uma vida plena? Quando se fala vida abundante, é muito comum as pessoas relacionarem a abundância à questão material. Mas o conceito de vida nesse texto, eu já disse em outras ocasiões que quando se refere à vida, existem duas palavras no original. A primeira dela é bios, que é a vida biológica. A segunda palavra é a zoe, que fala justamente dessa vida abundante. Então, vida abundante, vida plena, não está diretamente ligada à questão material, à abundância de bens, até porque, no outro texto, Jesus disse: a sua vida não consiste na abundância dos bens que você tem. Essa vida plena que ele está falando de uma vida de liberdade, de você fazer aquilo que você gostaria de fazer, de você levantar da cama todo dia para fazer aquilo que um dia você sonhou fazer, para você amar aquilo que você faz, de você amar a sua existência, de você viver uma vida com sentido, sabe, de ter prazer em viver. É essa vida abundante que Jesus fala. Jesus disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância, vida plena. Quando fala de vida plena, está falando de algo que não falta nada. E tem muitas pessoas hoje que têm muitos bens materiais, mas falta alguma coisa. Tem muitos mendigos morando em palácios. Pessoas que moram em palácios, mas mendigam atenção, mendigam carinho, mendigam sentido para a vida, porque não encontraram ainda a plenitude de vida, porque focaram somente nas coisas materiais. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para trazer vida abundante. Se vida abundante é uma vida prazerosa, é uma vida com sentido, é uma vida plena, qual seria o oposto de vida abundante? Seria uma vida medíocre. E é interessante quando a gente fala essa palavra medíocre, soa um tom meio agressivo, né? Algo muito forte. Mas o sentido de medíocre, o significado de medíocre na Bíblia, o significado original da palavra, a etimologia da palavra medíocre, remete a nada mais, nada menos do que uma vida média. Uma vida mediana. Alguém medíocre é alguém que vive abaixo do potencial que ele poderia viver. Está vivendo uma vida aquém daquilo que ele poderia viver. É uma vida mediana. Não é uma palavra agressiva, ofensiva, como a gente costuma pensar. É uma vida na média. E olha só, as pesquisas dizem que 95% das pessoas da nossa sociedade estão se contentando com muito menos do que aquilo que eles poderiam estar vivendo. Acomodou-se. Se contenta com algo menos do que aquilo que ele é capaz. 95% das pessoas se contentaram em viver uma vida, em lutar para ser feliz, em viver uma vida lutando para pagar as dívidas, lutando para pagar as contas. E se 95% não estão vivendo a vida abundante que Jesus veio trazer, nós precisamos descobrir o que eles estão fazendo de errado para não viver essa vida, e o que eles estão deixando de fazer para desfrutar dessa vida que a Bíblia diz que Jesus veio trazer. Se Jesus veio trazer, ela existe, sim ou não? Ela existe. Só que 95% das pessoas estão se contentando em viver uma vida mais ou menos, uma vida medíocre, uma vida na média, abaixo daquilo que Deus tem para você.
E a primeira pergunta é: e você? Você tem vivido uma vida abundante? Ou você tem vivido uma vida medíocre? Abaixo daquilo que você poderia estar vivendo? Você tem desfrutado dessa vida plena? Sabe, você está vivendo hoje a vida que você sonhou? Eu queria dizer para você que eu tenho experimentado essa vida. E ela não consiste na abundância de bens que a gente tem. Ela não consiste na ausência de problemas ou dificuldades. Mas eu tenho experimentado o prazer de viver o propósito de Deus para a minha vida. De poder acordar todos os dias e sair de casa para fazer aquilo que eu amo fazer. Aquilo que eu sempre sonhei fazer. Sabe, de ter a liberdade, sabe, de viver os dias com a minha família da maneira que nós gostaríamos de viver. E aí a pergunta é: como você tem vivido? Se você não está vivendo essa vida abundante, quem é o responsável por isso? Será que é Deus, que mentiu quando disse que havia uma vida abundante? Ou será que é você que não tem vivido de maneira que se torne abundante na vida que Deus tem para você? Quem é o responsável pela vida que você tem vivido? Eu particularmente creio que não é Deus, porque se Deus não quisesse que a gente vivesse uma vida abundante, Ele não tinha enviado o seu Filho para morrer na cruz e para trazer e dizer: olha, Jesus veio para dar vida e vida abundante. Como que alguém nos dá algo e não quer que a gente desfrute de algo? Então eu creio que o responsável não é Deus. O grande problema, sabe o que é, queridos? É que uma vida abundante, ela não acontece por acaso. Você viver uma vida plena, ela não acontece por acaso, ela precisa ser projetada, ela precisa ser buscada, ela precisa ser intencional. Coisas grandes, coisas maravilhosas não acontecem por acaso. Então eu quero ver com você hoje à noite algumas causas que nos impedem de viver essa vida abundante que Deus disponibilizou para nós em Cristo e que eu tenho certeza que todos nós queremos viver. Se eu perguntasse aqui quem deseja viver uma vida abundante, eu tenho certeza que todos levantariam a mão. Ninguém quer viver uma vida medíocre, ninguém quer viver uma vida mediana, ninguém quer viver uma vida abaixo daquilo que poderia viver. Mas a verdade é que a maioria das pessoas tem se acomodado, tem aceitado viver essa vida por algumas questões. A primeira dela, que tem impedido as pessoas de viver a vida abundante, é a síndrome do espelho retrovisor. Nós acreditamos que aquilo que nós fomos é aquilo que nós somos hoje. Pessoas, sabe, que estão vivendo o passado no presente. Estão deixando que o seu passado defina o seu presente e defina o seu futuro. O que viveu no passado continua definindo o que aquela pessoa é hoje e o que ela deseja ser. A gente quer uma vida melhor, mas muitas vezes a pessoa não consegue enxergar como ela vê isso de uma maneira diferente do que sempre foi. Todas as vezes que surge uma oportunidade, ela volta para o passado. Ah, não, mas sempre foi assim. Aí vem a síndrome da Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim. Gabriela. Tem gente que vive com a síndrome de Gabriela. E ela não consegue enxergar que não é porque o seu passado foi de uma maneira, que o seu presente precisa ser da mesma maneira e que o seu futuro precisa ser da mesma maneira. Todas as vezes que surge um desafio, ela olha para o passado. E aí o que ela vai enxergar no passado não a motiva e não a desafia a novas conquistas, a novas coisas. Olha só, as pesquisas mostram que em um dia, uma pessoa mediana, ela tem de 50 a 60 mil pensamentos por dia. Em um dia. Olha que coisa maravilhosa. 50 a 60 mil pensamentos por dia. Agora, sabe onde que está o problema? É que 95% desses pensamentos são os mesmos pensamentos que ela teve ontem, os mesmos que ela teve no dia anterior, os mesmos que ela teve no dia anterior.
apesar de um volume muito grande de pensamentos, mas ela não consegue pensar em coisas novas, ela não consegue sonhar com coisas novas, ela não consegue projetar coisas novas, porque está vivendo à luz do passado. Se você quiser viver uma vida abundante, você precisa parar de viver a partir das limitações do seu passado e começar a enxergar possibilidades de viver coisas novas. Você precisa começar a enxergar possibilidades ilimitadas. Você precisa começar a enxergar e saber que existe um Deus que Ele pode te levar aonde você sonhar. Não existe limitação para quem está em Cristo. Mas o problema é que se primeiro você não sonhar, primeiro você não pensar, você nunca vai realizar. Estar aqui hoje nesse templo um dia foi um sonho, hoje é uma realidade. Mas primeiro eu sonhei, eu acreditei que era possível. A partir do momento que você começar a olhar para o futuro de maneira diferente do que foi o seu passado, sabe, você começar a declarar: o meu passado não é igual ao meu futuro, o meu futuro não vai ser igual ao meu passado, o meu futuro vai ser diferente, por mais que isso pareça difícil para você no início, porque é uma questão de mentalidade, querido. Se você não mudar sua mente, você não vai mudar seus resultados nunca. A Bíblia diz: assim como você se vê na sua alma, assim você é. Assim você é. Se você diz que você pode, você está certo. Se você diz que você não pode, você também está certo. É isso que a Bíblia está querendo dizer. E muitas vezes o passado está nos limitando. O lugar onde você está hoje é resultado de quem você era. Agora, para onde você vai, aonde você vai chegar, depende da pessoa em quem você decide se tornar a partir de hoje. Se você acreditar que Deus tem coisas novas para a tua vida, se você acreditar que Deus tem grandes coisas ainda para fazer na sua vida, se você começar a mudar a tua mentalidade, se você começar a enxergar com a mentalidade do reino, se você começar a enxergar com a mentalidade de conquista, se você abandonar a mentalidade do passado, Deus vai te levar a um futuro que você nunca imaginou. Que a Bíblia diz que aquilo que Ele tem para aquele que crê, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Você precisa mudar a sua mentalidade. Tira a tua mentalidade do passado e coloca a tua mentalidade no futuro. O segundo motivo que nos atrapalha em viver a vida abundante é a falta de propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? O que faz você acordar todos os dias e fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não está com vontade? Se você perguntar para o indivíduo médio, mediano, medíocre, ele não sabe qual é o propósito de vida dele. Por que você está aqui na terra? Rapaz, sabe que eu não sei. Não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde está indo. Discípulo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ele não tem propósito. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Você precisa ter um propósito de vida, sabe, algo que te inspira a acordar cedo todo dia, algo que te faz viver de acordo com o teu propósito, porque se você tem um propósito, você precisa viver de maneira coerente, de acordo com onde você quer chegar. Se você tem um propósito, esse propósito vai definir a tua vida. E quando você não tem propósito, qualquer coisa serve para você. Quem não encontra o seu propósito de vida na terra nunca vai desfrutar de uma vida abundante. Sempre vai faltar alguma coisa. Você pode ganhar dinheiro, você pode ficar famoso, você pode conquistar tantas coisas na vida, mas se você não estiver dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, se você não entender qual é o propósito de Deus para a tua vida, sempre vai faltar alguma coisa. Pastor, como é que eu encontro o meu propósito? Buscando a Deus. Tem um livro, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, sensacional, para ajudar você a descobrir o seu propósito de vida aqui na terra. Porque descobrir o seu propósito é uma das chaves para te fazer viver a vida abundante de Deus para a tua vida. Senão você vai chegar onde você queria chegar, e quando você chega, aquilo não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque Deus não te chamou para aquilo. Deus te chamou para outras coisas. Encontre o seu propósito de vida.
Terceiro lugar, o que nos atrapalha e nos impede de viver uma vida abundante é um círculo de influências mediano. Sabe, as pesquisas mostram, preste bem atenção, que nós nos tornamos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Você vai se tornar a média das 5 pessoas com quem você convive. Logo, a vida que você vai ter, ela vai ter como um dos pontos determinantes as pessoas com quem você convive. Se você está cercado de gente preguiçosa, que só dá desculpa, sabe, que fica apontando erro para todo mundo, que a culpa é de todo mundo, sabe, que vive reclamando da vida, que vive igual aquela hiena, ó céus, ó vida, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção, daqui a pouco você está igualzinho. Daqui a pouco você está igualzinho. Passe seu tempo com pessoas que são realizadoras, pessoas que sonham grande, pessoas de sucesso, e você vai ver, com o passar do tempo, aqueles hábitos de uma pessoa que fez dela bem-sucedida começam a fazer parte da sua vida e os resultados começam a aparecer. E aí, quando você se torna alguém bem-sucedido, você precisa ser alguém para quem está lá embaixo, ser referência. Existem 2 círculos de relacionamento que você precisa ter. Existem mesas onde você senta só para aprender. Eu tenho tido o privilégio nessas minhas viagens de sentar à mesa com grandes homens de Deus que estão anos-luz na minha frente ministerialmente falando. Eu não dou uma palavra. Na mentoria lá em São Paulo agora, estava o pastor Toniel Fonte, da Costa Rica, Tiago Brunet, pastor Vitor Hugo, pastor Mirko. Só grandes homens de Deus que já estão em lugares que eu desejo chegar. E eu estou ali para aprender, caladinho, só tomando meu café. Tem mesas que eu me sento no nosso estado, pela misericórdia de Deus, que pastores nos procuram para aprender um pouco conosco aquilo que Deus tem nos levado a fazer. Mas se você quer ser alguém bem-sucedido, se você quer viver uma vida abundante, você precisa andar com pessoas que têm uma vida abundante. Você quer ser bem-sucedido financeiramente? Anda com quem é bem-sucedido financeiramente, porque você anda com quem só está endividado, só fala de dívida, e além de falar de dívida, só vive entrando em dívida, daqui a pouco você vai andar endividado também. Você precisa entender isso. Isso a gente já ouviu há muito tempo. Me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. A Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Se a gente pegar e ver que a recíproca também é verdadeira, as boas companhias fortalecem os bons costumes. Você define o seu círculo de relacionamento. E você deve procurar pessoas que vão te levar a crescer, elas não aparecem por acaso. Você deve procurar estar perto dessas pessoas. Você deve se aproximar de pessoas que vão te levar para um outro nível. Chega a pessoa perto de você para fofocar e você dá ouvido, daqui a pouco você virou fofoqueiro. Mas você está perto de pessoas que falam de projetos e de sonhos, porque dizem que pessoas pequenas falam de pessoas, né? Pessoas médias falam de coisas, e pessoas grandes falam de projetos, de planos, de sonhos. E aí a pergunta é, com quem que você está andando? Pergunta para o irmão aí do teu lado, com quem que você está andando? O que essa pessoa tem para te oferecer de bom? Penúltimo motivo pelo qual a gente não desfruta a vida abundante que Deus tem para nós, mas que mesmo desejando a gente não consegue desfrutar. Falta de desenvolvimento pessoal. Jim Rohn, que é um autor americano, ele disse o seguinte: seu nível de sucesso nunca vai exceder seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que atraímos por quem nos tornamos. Se eu perguntasse para você, se a gente escalonasse aqui o sucesso no nível de 1 a 10, e eu perguntasse para você, qual nível de sucesso você quer experimentar, do 1 ao 10, qual você escolheria? O 10. O problema é que nós não queremos nos tornar aquela pessoa nível 10 que é necessário eu me tornar para mim poder experimentar o sucesso nível 10. A gente quer ser pessoas nível 1 e desfrutar de sucesso nível 10. Vai ser possível? Não.
O sucesso é algo que você atrai por aquilo que você se torna. Quanto mais você cresce, quanto mais você se desenvolve, maior é o nível de abundância que você vai desfrutar. E perceba, não estou falando só financeiramente, estou falando de qualidade de vida. A vida abundante que você imaginar, a vida mais abundante que você imaginar, ela está disponível para você. Não importa o que tenha acontecido no seu passado. A vida mais abundante que você sonhar para você, ela está disponível para você. Só que isso depende do nível que você quer chegar, da pessoa que você quer se tornar, para você poder desfrutar da vida que Deus tem para você. Tem gente com uma vida espiritual medíocre e quer viver a abundância de Deus. Tem gente que a oração dele durante o dia é faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Aí ele quer ter uma vida espiritual bem sucedida, ele quer viver uma vida abundante. Eu pensei que essa oração era a mais rápida que tinha, né? Quando vai comer, diz faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Recentemente eu descobri uma mais rápida. Meu irmão foi orar e disse, Senhor, tu sabes. E quando eu olhei, ele já estava com o prato pela metade. Quando eu estava fechando o olho para orar, ele disse, Senhor, tu sabes. E vamos comer. O seu nível de abundância espiritual, ele está relacionado ao nível de pessoa espiritual que você se torna. E o nível de pessoa espiritual que você se torna vai depender do nível de dedicação que você tem à sua vida espiritual. O nível de crescimento financeiro que você vai desfrutar vai depender do nível de pessoa que você vai se tornar. Se eu perguntasse aqui, quem leu nesse ano um livro sobre como administrar a sua vida financeira, sobre como sair das dívidas, sobre como prosperar financeiramente, ninguém leu. Mas você quer ser próspero financeiramente. Mas você não tem se preparado para isso. A vida abundante, a vida que você tem, ela está diretamente ligada a quem você é. Diretamente ligada a quem você é. Tem gente que quer ter uma vida de paz em casa, mas o nível de desenvolvimento emocional dele é zero. Como é que você vai ter paz em casa se alguém tira o copo daqui e bota para cá, vira uma guerra? O nível de paz dentro da tua casa vai depender do teu nível de desenvolvimento emocional, porque quem não tem inteligência emocional faz mal, se torna um algoz de si mesmo e daqueles que estão próximos dele. E eu falo isso com propriedade, porque um dia eu fui isso. Estou num processo ainda, mas já melhorei muito. Como é que você vai ter paz se você não consegue ter paz dentro de você? Se você não se desenvolveu emocionalmente. Pastor, e como é que eu me desenvolvo? Ah, querido, treinando, buscando, lendo. Quantos treinamentos nós tivemos aqui na igreja esse ano? Para ajudar você a se desenvolver pessoalmente. Teu nível de desenvolvimento pessoal. Quando você não se desenvolve pessoalmente, você nunca vai experimentar a vida abundante. Vida abundante não acontece por acaso. Ninguém realiza grandes conquistas por acaso. Ninguém passa num vestibular de medicina por acaso. Ninguém passa num vestibular de direito por acaso. Você passa num vestibular para um curso que não é concorrido. Ninguém realiza grandes coisas por acaso. E vida abundante é uma vida extraordinária que Deus tem para mim e para você. Mas isso não acontece por acaso. Você precisa planejar, você precisa buscar, você precisa pagar o preço para você chegar nela. Só que a gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. E aí não dá. Por último, a falta de urgência. Não sei mais nem qual é o meu copo. Falta de urgência. Uma das principais causas que nos impede de viver essa vida abundante que Deus tem para nós é que a maioria das pessoas não tem esse senso de urgência de mudar a si mesmo para que possa mudar a sua qualidade de vida. Aí quando a gente não tem um senso de urgência, a gente entra num círculo de procrastinação. Pastor, que palavra feia é essa? Procrastinar é você viver deixando tudo para depois. Tudo para depois. Aí deixa eu te falar uma coisa. Anota aí no teu iPhone, no teu iPad, no teu iPin, no que você tiver na mão aí. Quando você fracassa para criar tempo
para o teu desenvolvimento pessoal, quando você não tem urgência, quando você fracassa em arrumar tempo para crescer pessoalmente, para melhorar teus resultados, você é obrigado depois a arrumar tempo para lidar com as tuas dores e com as dificuldades que vão vir pela tua falta de desenvolvimento. Quando fracassamos em criar tempo para o nosso desenvolvimento pessoal, somos forçados a criar tempo para nossas dores e para as nossas dificuldades. Tem gente que é sempre para depois. Não, semana que vem eu começo. E é natural do ser humano viver nesse estado mental de algum dia. Não, vou fazer. Não, vou começar. E aí a coisa vai passando, vai adiando. E essa mudança nunca acontece e, consequentemente, a vida abundante nunca chega. Queridos, morrer cedo, sem dúvida nenhuma, é uma tragédia. Mas sabe qual é a maior tragédia para mim que existe? É você chegar no final da vida, por mais que você viva 120 anos, você chegar no final da vida com um sentimento de remorso, sabendo que você poderia ter tido mais do que você teve, ter sido mais do que você foi e ter feito mais do que o que você fez. Eu creio que essa deve ser a maior tragédia para o ser humano. Você precisa assumir o compromisso de hoje começar a se tornar a pessoa que você precisa ser, para você criar a vida e viver a vida que você deseja viver, porque caso contrário, vai entrar ano e sai ano, e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Porque a vida abundante que Deus tem para você, ela passa, sabe, por você se livrar do seu passado, por você acreditar que não é porque o teu pai ou a tua mãe fez isso ou só chegou até ali, é você acreditar que não é porque alguém um dia disse que você não ia dar certo, que você nunca ia prestar, que você nunca ia ser bem sucedido, que é obrigatoriamente que isso vai acontecer. Não, você precisa acreditar que o teu futuro não é igual ao teu passado, que o futuro que Deus tem para você é um futuro de paz, de esperança e de grandes coisas na tua vida. A partir do momento que você acredita nisso, você começar a se desenvolver pessoalmente, lembrando que o nível do teu sucesso está diretamente ligado ao nível de pessoa que você se torna. A partir daí, você vai começar a construir, e vai chegar um momento que você vai se ver como eu me vejo hoje, pela misericórdia de Deus e para a glória de Deus. De chegar no momento da sua vida e você está vivendo a vida que você pediu a Deus. Ah, pastor, o senhor não tem problema? Tenho. Quem tem mulher tem problema, querido. Mas quem tem mulher também tem um tesouro, que a Bíblia diz, né? Tem que se limpar, senão o bicho pega mais tarde. Tem problema, tem dificuldades, tem desafios. A abundância de vida não se resume àquilo que você tem. A abundância de vida não fala de algo externo. A abundância de vida, vida plena, fala de algo interior, de ter encontrado o verdadeiro sentido da tua vida, de ser feliz com aquilo que você faz. Ah, pastor, mas será que é possível a gente viver daquilo que a gente gostaria? Pastor, hoje eu trabalho em algo que eu não gostaria de trabalhar. Começa a se preparar, começa a buscar a Deus, começa a se desenvolver, que Deus vai te colocar no lugar que Ele sonhou para ti. Não espera a oportunidade chegar para você se preparar, não. Você se prepara e Deus te coloca lá.